A minha versão é Nova Almeida atualizada e nela diz assim, o texto sagrado. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Feche seus olhos. Pai, nós imploramos ao Senhor. Só o Senhor sabe o quanto nosso coração precisa dessa palavra. Pedimos que o Senhor interprete ela para nós. E enquanto a ouvimos, que o Senhor faça com que os nossos diferentes dilemas do cotidiano sejam conectados a essa mensagem divina. E que enquanto ela é explicada, que ela faça sentido a nós. Senhor, tende misericórdia do seu povo, tanto daqueles que ouvem, quanto daquele que fala, mas em especial daquele que fala. E que seja o Senhor a falar a nós, e não homem algum. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que lemos, isso é, o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, é um texto que provavelmente data, e aqui numa datação conservadora, dos anos 60 aos anos 70. Entre os anos 60 e os anos 70, foi provavelmente a data que Lucas, o provável também autor do livro de Atos, escreveu esse livro tão importante para a tradição cristã. Já que, quando observamos o conteúdo interno desse livro, nós podemos observar que todo o relato dado aqui por Lucas, ele se encerra antes do final do ministério de Paulo, e ele, inclusive, não narra feitos ou acontecimentos históricos que são muito importantes para a igreja do primeiro século e que aconteceram no ano 70, como, por exemplo, a destruição do templo de Jerusalém. Por essa razão, a gente consegue chegar à conclusão de que esse texto, isso é, o texto de Atos dos Apóstolos, ele data dos anos 60 aos anos 70. A finalidade de Lucas escrever o livro de Atos é provavelmente uma monografia histórica. Isso é, Lucas não tinha a finalidade de escrever um relato histórico de tudo que estava acontecendo ali no primeiro século, quando Jesus, sendo assunto aos céus, legou ao mundo a sua igreja. Mas Lucas tinha uma finalidade, de escrever como que a mensagem do Evangelho fez um movimento de saída de Jerusalém até todos os povos. E como que essa mensagem estava se espalhando de Jerusalém até os confins da terra. Nós podemos observar a estrutura, portanto, do livro de Atos, quando observamos o capítulo 1, verso 8 do mesmo livro, quando é o próprio Jesus quem diz que se permanecerdes em Jerusalém, vocês vão receber poder do alto, para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia,
em Samaria até os confins da terra. Essa estrutura, isso é, de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, é justamente a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Já que, em Atos no capítulo 2, os discípulos em Jerusalém recebem, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. E agora, possuídos desse Espírito, eles são perseguidos pelas classes religiosas de Jerusalém e, portanto, precisam fugir por Judéia, Samaria, e o final do livro de Atos narra quando o evangelho chega até os confins da terra, quando o apóstolo Paulo leva o evangelho consigo até Roma, portanto apresentando uma estrutura, tendo o final em Roma, que era o centro do mundo habitado na época. Se todos os caminhos levavam a Roma, de Roma era possível alcançar todos os cantos ou todos os confins da terra. Essa informação ela é importante, haja vista o primeiro verso que lemos. Quando observamos os capítulos anteriores de Atos, vemos que enquanto esse evangelho está sendo anunciado progressivamente até os confins da terra, ele tem alcançado êxito no seu anúncio, já que enquanto os que ouvem a mensagem cristã, eles não só creem, mas imediatamente eles passam a viver como um povo de nova natureza. Observe comigo, quando em Atos capítulo 2, verso 42, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E inúmeras outras descrições se seguem nos versos em seguida. Mas é o verso 47, que diz que enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. 2 capítulos à frente, no capítulo 4, verso 32, esse mesmo evangelho sendo pregado continua alcançando êxito em meio àqueles que creem. Quando no verso 32 o texto diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Davam testemunho da ressurreição do Senhor e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Até aqui, aonde o evangelho era anunciado, ele não só alcançava êxito, mas perseguições externas pressionavam a igreja. O capítulo 6, isso é, 2 capítulos depois do texto que lemos, ele apresenta, no entanto, o primeiro momento em que, na igreja, essa igreja que só crescia e vibrava, um problema interno surge. Isso é, as perseguições, que eram os problemas internos, então dão lugar a um problema dentro dessa igreja que só crescia. Acompanhe comigo o verso 1 do capítulo 6 que lemos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naqueles dias, isso é, havendo aumentado o número dos que creram, então houve uma contenda no meio do povo de Deus, já no 6º capítulo da história da igreja. Essa circunstância problemática se deu em razão de 2 grupos que haviam ali em Jerusalém. Um grupo dos chamados helenistas e um grupo dos judeus. Os judeus aqui são os judeus, aqueles que são de nacionalidade judaica, língua judaica, costume e vivência em território judaico. Já os helenistas aqui descritos são aqueles judeus que, por inúmeras razões, migraram de Jerusalém para outras nações em torno de Jerusalém. Nações de fala e língua grega, e ali fizeram seu comércio, vida e se estabeleceram como judeus helenistas, de fala não aramaica, mas grega. O sentimento, portanto, dos
judeus, era, sem sombra de dúvida, um sentimento que percorre todo o Novo Testamento. E que é justamente esse sentimento que se vincula à estrutura do livro de Atos. Isso é, o sentimento dos judeus era de que o Deus do Antigo Testamento, isso é, o Deus deles, era o Deus só do povo de Israel, etnicamente característico como judeu. E por essa razão, os outros povos, se receberiam da mensagem desse evangelho, receberiam em um segundo momento e com um prestígio relativo e não absoluto. E foi por isso mesmo que o cisma acontece no capítulo 6, quando as viúvas, que são essa classe social que no período não tinham condições de se manter nas suas circunstâncias mais básicas, como a sua própria alimentação, elas que eram alimentadas pela igreja, as viúvas, no caso helenistas, estavam sendo escanteadas na distribuição diária dos mantimentos e dos subsídios para a sua própria subsistência. Como elas estavam ficando de lado, os próprios apóstolos percebem esse problema e eles levantam a necessidade de a nomeação de uma nova função. Algo importante de se estabelecer aqui é que esse problema que surge, o primeiro problema no seio da igreja, ele é um problema não só estrutural na carta, ou melhor, no livro de Atos, mas ele é estrutural em todo o Novo Testamento. Quando observamos o principal momento que a igreja de Atos se reúne para tratar de questões teológicas, é justamente no capítulo 15, no chamado Concílio de Jerusalém, quando todos os apóstolos se reúnem em conselho para decidir se os gentios precisavam ou não obedecer aquelas leis dietéticas e cerimoniais que eram próprias dos judeus no ato da sua conversão. Eu, como gentio, preciso guardar o sábado, me abster de me alimentar de alimentos impuros e animais impuros? Essa era a grande pergunta a ser respondida, portanto, nesse concílio do capítulo 5. O apóstolo Paulo, em Gálatas, lida com esse mesmo problema em inúmeras outras cartas, como, por exemplo, Romanos. Isso é, o problema da divisão entre aqueles que eram os judeus e aqueles que eram os gentios. Esse problema, portanto, com inúmeras implicações teológicas, não era só um problema de vida de igreja e má distribuição, mas era um problema muito teológico, muito teológico. E por essa razão, no verso de número 2, o texto diz que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando nós lemos rapidamente essa descrição, nós podemos ter uma noção um tanto quanto equivocada da atitude apostólica aqui, porque os apóstolos, eles criam uma separação imediatamente entre qual é a função deles e qual é a função diaconal. Sendo a função apostólica o anúncio do ministério da palavra e as orações, enquanto é função diaconal o cuidado das mesas. O que parece é quase que existir um esnobismo apostólico com relação à função do serviço da mesa. E, portanto, nós não vamos nos colocar nessa função, mas vamos focar na nossa atividade e vamos eleger pessoas para esse trabalho braçal. Mas é só com uma leitura rápida para chegarmos a uma conclusão como essa. Porque o que, na verdade, os apóstolos aqui fazem não é desprestigiar o trabalho do serviço à mesa, mas pelo contrário, é mostrar o quão prestigioso esse trabalho é. E é o Tabit, teólogo, quem diz: para as necessidades modernas ou sensibilidades modernas, o servir às mesas conota às vezes uma posição de nível inferior, degradante,
uma pessoa trabalha como garçom quando está na faculdade ou quando está passando tempo até a carreira decolar. As pessoas consideram essa condição um sacrifício necessário para cobrir as despesas. Contudo, a situação é muito diferente na igreja do Senhor. Os apóstolos, sob inspiração do Espírito de Deus, parecem ter criado um ofício totalmente novo na igreja, com um propósito específico de servir às mesas. E a grandeza desse ofício é percebida, primeiro, no caráter requerido dos indivíduos a fim de ocupá-lo, e segundo, no fato de que esse procedimento facilita o ministério da palavra, a oração, e também une e fortalece a igreja como um todo. Vejam bem, a nossa visão de que talvez o que os apóstolos estavam fazendo era dividindo as funções entre as funções nobres e as funções menos prestigiosas, na verdade é uma leitura muito equivocada daquilo que estava sendo feito aqui pelos apóstolos. Já que primeiro eles exigem que aqueles que fossem cuidar das mesas fossem homens com um gabarito específico. Isso é, fossem homens de reputação ilibada, cheios do Espírito e de sabedoria. Mas não somente, a função desses que serviriam às mesas era uma função que viabilizava o próprio anúncio do Evangelho e o serviço pastoral e presbiteral. E por isso era de muito prestígio. Mas para entendermos de maneira equilibrada o prestígio dessa função, que é o serviço das mesas, nós precisamos compreender o que era esse serviço das mesas. Em um primeiro momento, aqui no texto, como vemos, era a reação natural daqueles cristãos que, recebendo Jesus como seu Senhor, não podiam lidar com a fome e a natural desigualdade entre os que criam. Então, se havia alguma viúva ou órfão passando alguma necessidade entre eles, eles naturalmente ajuntariam seus recursos e utilizariam da melhor forma possível tudo que possuíam para subsidiar as necessidades básicas daqueles necessitados. Por essa razão, servir à mesa, aqui no capítulo 6 do livro de Atos, é servir às necessidades básicas daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Essa, portanto, foi entendida na história da igreja como a função diaconal, da expressão diáconos, muitas vezes utilizadas no Novo Testamento, não aqui nesse trecho, mas significa em grego servos, ou aquele que serve. O diácono, portanto, ele foi, ao longo da história, compreendido como aquele sujeito que viabiliza o trabalho pastoral na igreja. Das muitas formas em que a tradição foi atribuindo funções a esse ofício, uma função sempre foi majoritária, que é a função do serviço, do ser servo, e, portanto, franquear e possibilitar o anúncio desse mesmo evangelho. Essa função do serviço à mesa, portanto, na Igreja Esperança, ela é interpretada como uma atividade meio. Isso é, existem em todas as instituições, e aqui quem diz isso inicialmente é Etienne, um sociólogo holandês. Ele vai afirmar que toda instituição, e depois a teoria social reformacional de Abraham Kuyper vai abraçar a mesma definição, isso é, de que toda instituição ela possui atividades fim e atividades meio. Isso é, uma atividade que é a finalidade pela qual aquela instituição existe e uma atividade que permite, franqueia, viabiliza essa instituição a alcançar o seu fim, ou a finalidade pela qual ela existe. A tomarmos como exemplo as escolas, elas são uma instituição que tem como atividade fim a educação. E, portanto, a finalidade pela qual uma escola existe é educar e tornar universal o ensino que possui. Mas essa mesma instituição,
que vive para a educação, tem também inúmeras atividades fins, como como por exemplo, o bom uso dos recursos financeiros, a administração das pessoas, o cuidado com as crianças, ou sejam lá quais atividades podemos exemplificar. O que não pode acontecer, no entanto, e aqui é o ponto central, é essa atividade meio ocupar o lugar da atividade fim. Isso é, quando em uma escola, o que era uma finalidade educacional agora passa a ser uma finalidade econômica. E a finalidade da escola passa a ser ganhar dinheiro. Logo, o que era o seu fim, que era educação, se torna o meio para a obtenção de recursos. Isso é, nós educamos ou temos toda a nossa estrutura como escola para ganhar dinheiro. Isso é uma deturpação da finalidade de uma instituição. E a igreja, de igual modo, tem as suas atividades fim e as suas atividades meio. A atividade fim da igreja é o ensino da palavra. Palavra essa que ensina o povo na adoração, isso é, no bom uso dos seus afetos e coração diante de Deus e dos homens, mas também ensina os mesmos homens acerca da educação intelectual com seu cérebro diante de Deus e dos homens, e também ensina na volição, isso é, no bom uso das mãos desses mesmos homens diante de Deus e dos homens. Essa é a tarefa e finalidade da igreja, a ministração da palavra e as orações. E, portanto, o ofício que simboliza a tarefa final da igreja é o ofício pastoral, que visa ensinar a palavra e orar. No entanto, as atividades meio têm como ofício e símbolo o diaconato. A diaconia, portanto, foi colocada na igreja com essa finalidade, isso é, de viabilizar o trabalho de pregação desse mesmo evangelho. É o ministério Nine Marks quem diz que o princípio mais amplo da função do diácono, no entanto, inclui qualquer coisa na vida da igreja que ameace distrair e desviar os presbíteros ou os pastores de suas responsabilidades primárias. Tudo isso sugere que o diácono deve ser hábil na detecção de necessidades práticas e então deve tomar a iniciativa de supri-las com eficiência. Contudo, os melhores diáconos não reagem apenas aos problemas presentes, eles também antecipam os problemas futuros. O serviço diaconal, portanto, é esse serviço de formiguinha que visa desobstruir o caminho da igreja, que vibrante e operante continua crescendo através do anúncio do evangelho, como acontece em Atos no capítulo 6. Esse trabalho de desobstruir o caminho do anúncio é, portanto, tão importante quanto o próprio anúncio. E que tem por característica, primeiro, a resolução de problemas tangíveis. Isso é, os diáconos percebem os problemas no meio da comunidade e promovem soluções para eles. Os mesmos diáconos promovem também a proteção e promoção dessa unidade da igreja. E esses diáconos fazem tudo isso em suporte e apoio ao presbitério. Uma boa definição para isso é dizer que os presbíteros, ou os pastores, eles lideram o ministério. Os diáconos viabilizam o ministério. E os membros, ou a congregação, realiza o ministério. Os pastores lideram, os diáconos viabilizam e os membros realizam. Portanto, se entendemos que a definição de diácono é viabilizar o caminho para que o evangelho seja levado a toda criatura, nós podemos imaginar que o serviço diaconal é infinito, porque infinitas são as possibilidades de encontrarmos pedras no caminho ou obstruções no nosso caminho de anúncio ao mesmo evangelho. Você que me ouve aqui, por exemplo, me ouve junto com inúmeros irmãos. No entanto, além dos que aqui estão, temos inúmeros outros irmãos que agora e posteriormente nos acompanham e acompanharão pelas redes sociais.
essa capacidade de projeção da mensagem do Evangelho só é viabilizada pela nossa chamada diaconia de comunicação, em que os irmãos usam todos os seus dons para desobstruir os caminhos que impedem a mensagem alcançar outros corações e outras vidas. Essa diaconia de comunicação é só um dos múltiplos exemplos que poderíamos dar para as muitas tarefas que a igreja tem e os trabalhos escondidos e quase invisíveis que a igreja exerce para que a pregação do Evangelho alcance todos os que ouvem. E é por isso que no verso 5, peço que você me acompanhe, por essas razões que eu aqui apresentei, que parecem fazer sentido, que quando os apóstolos proporam o ofício diaconal, toda a congregação dos discípulos, verso 5, o parecer agradou a todos. Todos se agradaram desse novo ofício. E o verso seguinte diz: então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Curiosamente, todos esses nomes que são eleitos para o serviço diaconal, todos, sem exceção, são nomes gregos. Lembrem-se, o problema enfrentado aqui em Atos 6 era o escanteamento ou o fato de que estavam sendo deixadas de lado as viúvas dos judeus gregos. E a solução foi a nomeação de 7 diáconos gregos. Esses diáconos, no entanto, eles não eram do tipo que agora que assumiram o poder iam dar o troco e deixar as viúvas judias de lado. Porque os requisitos, nós falamos das atribuições dos diáconos, mas os requisitos de um diácono permitiam com que os apóstolos se tranquilizassem com a gestão que esses diáconos fariam dos recursos da própria igreja. Quando o verso 3 nos diz que eles eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, nós entendemos que eles tinham sim requisitos que não eram técnicos, mas eram morais. E aqui eu peço que você abra comigo 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 8, onde nós vemos mais descrições dos requisitos para a função diaconal. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Onde o texto diz: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Dessas muitas descrições, eu chamo a atenção para a informação inicial, quando o apóstolo Paulo, no verso 8, isso é, no início do versículo 8, diz: do mesmo modo. Paulo está dizendo do mesmo modo aqui, porque os versos anteriores, isso é, versículo de 1 a 7 do capítulo 3, ele vai dar as descrições dos requisitos para o ministério pastoral. E ele dá inúmeras descrições. E então ele diz: do mesmo modo, os diáconos precisam ter esse e aquele atributo. E dos atributos diaconais, eu descrevo ou ressalto os 6 principais aqui. Mas antes de descrever o que um diácono precisa ter, eu descrevo o que um diácono não precisa ter.
Talvez os mais antigos de igreja aqui estejam acostumados a pensar no diácono como aquele cara que tem a cara feia. E que quanto mais feia a cara do sujeito, mais diácono ele é. E que se ele tiver um terno da esquete com uma gravata vermelha, aí ele é líder dos diáconos. Porque a função dele, no final das contas, é puxar a orelha da criança que sai correndo no corredor. E puxar a orelha da criança e da mãe, que deixou a criança sair correndo no corredor. Essa talvez foi a experiência de diácono que você teve na sua experiência religiosa. Mas esse não é um pré-requisito. Cara feia não é um pré-requisito para o diaconato. O serviço da ceia e a capacidade de servir com bom ânimo a ceia do Senhor também não é um requisito da diaconia. Ainda que a expressão servir à mesa, sim, se refira também a servir a ceia, que é a mesa do Senhor. A função do diácono também não é aptidão braçal ou com questões técnicas, como, por exemplo, quando o ar-condicionado ou qualquer estrutura da igreja estraga, você liga para o diácono fulano. Aptidões logísticas, orçamentárias e administrativas também não são pré-requisitos para a função desses que são os diáconos da casa de Deus. Mas quando observamos todas as descrições dos requisitos para esse ministério, verificamos primeiro o apóstolo Paulo falando de 3 nãos. Isso é, 3 aspectos negativos que os diáconos não podem ter e apresentar nas suas vidas. Primeira delas é a língua dobre. Isso é, o sujeito que tem 2 palavras, o famoso 2-papo. O sujeito não pode apresentar uma língua dobre, justamente porque o diácono, como representante da própria igreja, precisa ter a língua que não é dobrada diante dos homens, mas que é verdade diante de um e de outro. Uma outra característica aqui descrita é não ser dado ao vinho, o que indica que o diácono não pode ter incontinência às suas paixões. Isso é, o diácono tem que ter a capacidade de dominar suas próprias paixões e desejos. A tomarmos como exemplo o exagero no uso das bebidas fermentadas. O diácono também não pode cobiçar ganhos desonestos. Haja vista, eram os diáconos quem mantinham a administração do uso das finanças da igreja. E, portanto, ambicionar muitos ganhos pessoais era completamente não só perigoso, mas incondizente com a sua função de distribuir àqueles que pouco tinham. Paulo, portanto, fala de outras 3 características dos diáconos que agora eles deveriam ter. A primeira delas, curiosamente, é manter o mistério da fé, o que indica uma responsabilidade confessional por parte do diácono. Isso é curioso porque no imaginário de muitos, a visão do diácono é daquele sujeito que operacionaliza serviços braçais, que faz o trabalho pesado e que, portanto, não precisa entender muito de Bíblia e conhecer o mistério da fé em Jesus Cristo. Mas o que o texto nos diz é que um dos requisitos para a função diaconal é compreender e manter o mistério da fé e compreendê-la muito bem. Outro requisito aqui apresentado é o fato de que eles precisam ser não só testados, mas aprovados na sua função. E um sexto e último, melhor dizendo, é fidelidade familiar. O que indica que o seu ministério e ofício não é só no arraial da sua comunidade religiosa, mas é também dentro da sua família. Essas características, portanto, inúmeras como são, elas definem os requisitos do diácono e mostram o quão criterioso é o ofício diaconal. E justamente por ser criterioso é que o verso 3, acompanhe comigo, do capítulo 3 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra
e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. A função do diácono oferece àquele que é ordenado um diácono um lugar de prestígio, de reconhecimento da sua maturidade e seriedade cristã à comunidade. Qualquer membro da comunidade pode olhar para um diácono e, sabendo que ele é um exemplo na fé para todos os demais, imitá-lo na sua postura e conduta. Eu só queria chamar atenção para um princípio agora, depois de todas as tecnicidades do que é um diácono. E aqui eu preciso realmente da sua atenção. O capítulo 3, verso 1 a 7 de Timóteo, como eu disse, descreve quais são os requisitos para o pastoreio e a função pastoral. Os versos 8 a 13, apresentam os requisitos para o diaconato. E as diferenças entre os requisitos para um pastor e um diácono são uma e tão somente uma. Isso é, a capacidade que o pastor deve ter de ensinar a palavra. Essa é a única diferença daquilo que é demandado de um diácono para um pastor. A capacidade de instruir a igreja na palavra. E agora eu chamo a sua atenção para algo ainda mais importante. Quando comparamos agora os requisitos demandados a um diácono, eles são iguais a todos os requisitos demandados a um crente comum. Se você observar a carta de Paulo aos Efésios, que também que foi a carta escrita aos cristãos em Éfeso, que é justamente a igreja que Timóteo estava pastoreando quando Paulo escreve a carta 1 Timóteo, os mesmos requisitos que Paulo exige dos diáconos de Éfeso, ele exige também dos cristãos comuns nessa mesma igreja. Inúmeros são os versículos que descrevem isso, como, por exemplo, Efésios capítulo 4, 29, 5, 18, 4, 28, 5, 5, e aí vai. Isso significa, portanto, que esse serviço diaconal, do grego diáconos, de servo, era um serviço que os requisitos para a sua função era ser crente. E ser crente de verdade. Isso não significa que não existia um dom para o serviço. Romanos capítulo 12, versos 6 a 7, vai apresentar que Deus dá o dom de serviço para alguns. Tem gente que nasceu para esse trem, de servir os outros. Mas os requisitos diaconais são requisitos que todos os cristãos também devem apresentar. E de igual forma, a função diaconal de ser servo também é uma função que todos os cristãos são demandados pelo próprio Deus. Ouso dizer que existe sim um diaconato universal de todos os santos. Todos nós, cristãos, que recebemos a fé em Cristo Jesus, somos sim convidados ao serviço diaconal, não só na casa de Deus, mas em todas as áreas da nossa vida. Esse serviço se expressa de inúmeras formas, das mais simples às mais complexas. Tanto na nossa casa, quando servimos aquele que tem, como a gente costuma dizer, mão para se servir, mas a gente decide o servir em amor e caridade, como quem serve à mesa e faz o bem àquele que ama. Quanto em situações mais complexas, como, por exemplo, no nosso trabalho, quando entendemos que se exercermos a nossa função com qualidade, nós vamos viabilizar aquela empresa a alcançar o fim pelo qual ela existe. E, portanto, vamos servir como servos de Deus naquele lugar.
das mais simples às mais complicadas, como não só ir para o seu pequeno grupo com a finalidade de ouvir o sermão ali proposto e ter comunhão com aqueles a quem você já conhece, mas se sensibilizar e criar olho para ver aquele visitante que saiu de casa com a mesma finalidade que a sua, mas por obstáculos que apareceram no caminho, foi impedido de ter a mesma comunhão que a sua e de alcançar o fim pelo qual o grupo existe. E por timidez, talvez, ele ficou escanteado do grupo e não conseguiu se conectar com os demais. E porque você tem olhos para ver o que impede a mensagem do Evangelho alcançar sua plenitude e finalidade, você vai até essa pessoa e, da forma mais simples, permite com que ela faça parte do grupo de Cristo Jesus. O serviço diaconal, isso é, o serviço do servo, é, portanto, multifacetado. E são múltiplas as possibilidades de obstáculos que aparecerão na sua frente, na frente da vida do seu irmão, para que você, portanto, o auxilie. Quer seja numa mudança, eu dei o exemplo que há um mês atrás eu me mudei de casa. E eu estou com raiva de mudança. Quem já fez mudança sabe o ranço que é esse negócio. Se você pagou alguém para fazer mudança, você não sabe do que eu estou falando. Porque mudar é terrível. E eu falei que ninguém se propôs a me ajudar. Mas eu também não pedi ajuda. Né? A função nossa, portanto, é essa, de criarmos olhos para as necessidades daqueles à nossa volta, com a finalidade de ajudá-los a tornar a vida conectada com essa mensagem cristã que é bela, que é viva, que é saborosa. A Reforma Protestante, ela nos legou a compreensão de que todas as áreas da nossa vida são, sim, áreas em que a gente pode viver para a glória de Deus. E por essa razão, é chover no molhado lembrar cada um aqui que o nosso trabalho é um jeito, sim, da gente servir a Deus. No entanto, vale sim ressaltar que quando nós compreendemos que somos sacerdotes, nós não só somos sacerdotes nas diversas áreas profissionais e sociais que nós exercemos, mas existe também um serviço e uma diaconia na casa de Deus. Para que esse culto aconteça, muitas são as frentes que precisam articuladas no mesmo ritmo, funcionar para que tudo corra bem. E, por essa razão, você também é convidado como servo de Deus a participar dessa diaconia, não só dos trabalhos formais, também deles, mas dos inúmeros serviços que permitem com que essa casa, dia após dia, anuncie o Evangelho e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Essa necessidade, portanto, voltando para o texto de Atos capítulo 6, no último verso que lemos, ela, ainda que pareça invisível e menos prestigiosa, ela é tão importante e violenta quanto deveria ser. Porque o verso 1 do capítulo 6 diz que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, apareceu um problema. E esse problema foi resolvido com a ordenação dos diáconos. E quando aparecem os diáconos no meio da igreja, verso 7, a palavra de Deus continuava crescendo e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. É através do serviço ordinário, simples, invisível, de homens como eu e como você, através da desobstrução, do caminho que impede o anúncio do Evangelho, é através de um irmão que leva um copo d'água para outro, de um irmão que cria olhos para a necessidade mais simples e mais vulgar da igreja, de um irmão que utiliza um espaço público como a igreja e percebe alguns sucateamentos no patrimônio da igreja,
igreja e promove soluções e levanta os problemas para a própria igreja. É através do serviço ordinário, mas poderoso dos diáconos que a igreja avança e que são muitas as pessoas que creem. E o exemplo do extraordinário no ordinário é visto quando Estevão, um dos diáconos ordenados, é justamente o primeiro mártir da igreja. O verso 8 diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. E o texto mostra como que Estevão argumentava com eles e os convencia. Veja bem, um diácono douto na palavra de Deus. E quando a bomba explode, o problema acontece aqui no capítulo 6, o verso 1 do capítulo 7, diz que o sumo sacerdote então pergunta para Estevão, isso de fato é assim? Ou em outras palavras, que é esse evangelho que você prega? E portanto Estevão prega com intrepidez, um capítulo inteiro, um dos mais longos capítulos do livro de Atos, é dedicado só à pregação de Estevão. E é no verso 54 que o texto diz, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Esse é o padrão, o parâmetro, o modelo, não só dos diáconos ordenados da Igreja de Jesus, mas o modelo do serviço e entrega de cada um de nós que cremos. A pergunta que precisamos fazer não é como podemos nos dedicar mais a fazer com que nossa vida seja uma mesa para que os homens se alimentem. Mas a pergunta que nós devemos fazer é o que fez ou o que fazia com que esse tipo de homem entregasse a sua vida como eles entregaram. O que fazia com que Estevão, o que fez com que Estevão entregasse sua vida com tanta facilidade, coragem e intrepidez? Albert Camus, o literato do século passado, no mito de Sísifo, quem começa o seu livro da seguinte forma, só existe um problema filosófico realmente sério. E ele diz, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da vida humana. Julgar se a vida vale a pena ou não ser vivida. Nesse mito, ele relembra a história de Sísifo, que foi amaldiçoado pelos deuses a subir com uma rocha muito pesada para o alto de uma montanha. E ele passava o dia naquele labor de conseguir colocar a montanha no alto, a rocha no alto da montanha. E no final do dia, tendo conseguido subir, a rocha então desce toda ao sopé do monte novamente. E ele passa a noite descendo de lá de cima até lá embaixo, para de novo, no outro dia, repetir o mesmo feito eternamente. A maldição de Sísifo, portanto, é usada aqui por esse literato com a finalidade de nos mostrar como que a vida humana parece repetitiva, dura, maçante
e nada prazerosa. Já que falar de serviço e diaconato, nós podemos tomar como exemplo as grandes donas de casa, que limpam as vasilhas para a família sujar, que preparam a comida para ela ser alimento. E tudo que é feito num dia se repete no outro dia de maneira quase que maldita. As donas de casa sabem do que eu estou falando. No entanto, quando nós encontramos um propósito para fazermos o que fazemos, não é só subir com uma pedra para o alto do monte. É responder ao chamado que Deus nos deu. É criar olhos para os problemas que aparecem diante de nós e enxergá-los não como um trabalho ordinário, maçante. O que eu estou fazendo aqui? Mas é um coração alegre que vê propósito e sentido naquela pedra tá onde está. E tirar ela, ainda que seja por alguns instantes, para que o evangelho seja anunciado através da minha vida e do meu sacrifício, é digno, vale a pena. Camille finaliza sua obra dizendo que a luta em direção aos cumes basta para encher um coração humano. Isso é, a luta de Sísifo para subir aquela rocha para o alto da montanha é suficiente para dar prazer para o coração humano. E aí ele diz, é preciso imaginar Sísifo feliz. No entanto, um cristão tem razões diferentes para viver a vida ordinária nas suas repetições ordinárias. E a razão é porque existe propósito no nosso sacrifício. E só subir uma rocha para o alto do monte não é suficiente para tampar um coração que é do tamanho de Deus. É só entendendo que Jesus de Nazaré, esse Jesus que era Senhor dos céus e da terra, antes da sua despedida, ele preparou um jantar para os seus discípulos. E nesse jantar ali, ele preparou a comida, preparou a mesa, ele convida os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Discípulos esses que se envergonharam com a postura de Jesus, de lavar seus pés. Mas ele não só lava os pés dos discípulos, como ele também convida que eles se assentem à mesa, ele parte o pão e ele serve a mesa, como o diácono dos diáconos. No entanto, aquilo que Jesus servia, o que ele servia à mesa, era o seu próprio corpo e seu próprio sangue, sua própria carne e sangue. E é por essa, tão somente essa razão, que Estevão entregou a sua vida com tanta facilidade. É porque Estevão já estava morto. Para quem já morreu, é fácil entregar sua própria vida. E Estevão morreu porque, como um bom diácono de Jesus, servir a mesa era servir a mesa da sua própria vida. E em cada ato de serviço, em cada ação de cuidado, observando as demandas do outro e se colocando em lugar de sacrifício para servir a esse outro, Estevão morria dia após dia, momento após momento. E é isso que é demandado de nós. É exatamente isso que é demandado de nós. Podemos observar inúmeros exemplos na história de homens que nos lembraram de que para morrer basta estar vivo. Dietrich Bonhoeffer é um dos exemplos, mas eu cito aqui São Lourenço de Roma, que era um diácono. E a história dele, muito interessante, diz o seguinte: apenas 8 anos haviam se passado desde quando o imperador Décio procurara exterminar todos os que se recusaram a jurar fidelidade a seu governo soberano. Incontáveis cristãos foram mortos. Eis que agora estamos no ano 258 depois de Cristo, e um homem chamado Lourenço é um dos 7 diáconos que servem em Roma. Sua tarefa consiste em supervisionar o caixa da igreja, as distribuições aos pobres. Em agosto chegam as notícias. Valeriano, o sucessor de Décio, promulgou um édito aterrador. Todos os bispos, sacerdotes e diáconos devem ser presos e mortos. Pouco depois, Lourenço foi levado perante o magistrado. A oferta
entregue o tesouro da igreja e você será liberto. O diácono concordou. Ele pediu apenas 3 dias para buscá-lo, isso é, buscar o tesouro. Ao deixar a corte, Lourenço não perde tempo. Ele entrega o dinheiro da igreja a pessoas de confiança e em seguida reúne os doentes, os idosos, os pobres, os viúvos e os órfãos. Por último, retorna à corte na companhia de um grupo que inspira pena. Enfurecido pelo tumulto, o magistrado exige uma explicação. Lourenço então responde: Kindle. Lourenço então responde: Senhor, eu lhe trouxe o que pediu. Então, apontando para as pessoas que reunira, declarou: Eis aqui os tesouros da igreja. Eis aqui as viúvas, os doentes, os leprosos, os que têm necessidade. Eles são o verdadeiro tesouro da igreja. Condenado, na sequência, a morrer como Marte, o diácono suporta as chamas com calma surpreendente, zombando até mesmo de seus algozes. Vocês podem me virar, já estou queimado desse lado. O espetáculo da vida diaconal e de serviço é, portanto, um espetáculo daquele que decidiu morrer no já, enquanto no ainda não. E é a isso que somos convidados. Se Jesus, na noite em que ele foi traído e serviu os discípulos, angustiado sabendo que perderia a horas a sua própria vida, se desse ao luxo de, como nós, esperar o momento ideal de servir. Quando meu coração estiver bem, quando a depressão passar, quando eu tiver menos trabalho, então eu vou servir. Se Jesus, à véspera da sua morte, se desse ao mesmo luxo, o que seria da minha e da sua vida? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor foi a força da nossa fraqueza. Por essa razão, nós pedimos perdão, porque mais uma vez nós nos mostramos fracos, inaptos e desobedientes. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e faz com que uma vitalidade brote do nosso coração, uma força violenta como os mares, capaz de nos projetar o outro, capaz de lubrificar nossos olhos e permitir com que enxerguemos o vulnerável, o necessitado, as pedras no caminho, o homem semi-morto caído à beira da estrada. Estica os nossos braços, Senhor, para que Ele tenha onde segurar. Firma os nossos pés e joelhos vacilantes. E permita com que participemos já da morte que ainda não. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite esse momento para orar ao Senhor e pedir que Ele te dê essa graça. Não perca essa oportunidade enquanto nós nos preparamos para ser.